Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 136 do livro dos Salmos. Isso é o Salmo 136. Salmo 136 na numeração grega, 137 na numeração hebraica. Veja só, esse salmo é muito interessante, você vai saber por que ele é muito interessante. Esse salmo, ele conta a tristeza dos exilados durante o período do exílio da Babilônia. Você lembra que Nabucodonosor venceu todo o povo ali do Reino do Sul, né? E dominou e conquistou Jerusalém e levou todo o pessoal para o exílio da Babilônia. Nós já passamos isso. Mas, o que acontece? Este exílio da Babilônia marcou profundamente o povo de Deus, como um período muito triste da sua história. E este salmo canta justamente isso. Canta o período do exílio da Babilônia, o momento em que os estrangeiros lá pediam eles que cantassem cânticos de Sião, cânticos lá de Jerusalém, e eles dizendo: como nós vamos cantar? Como nós vamos cantar cânticos se nós estamos aqui numa terra estranha? Como nós vamos cantar cânticos sagrados para um povo pagão? Que se isso acontecer, que a nossa língua se colhe ao paladar, que eu fique paralisado. E ao mesmo tempo, este salmo conta a indignação do povo de Deus com as pessoas que tomaram partido de Nabucodonosor, ajudando na conquista de Jerusalém. Por exemplo, os edomitas, os idumeus, ali do sul, que eram mais ou menos amigos dos israelitas, mas que se colocaram contra eles durante a conquista. Agora vem lá, olha que parte interessante. Quem é mais velho aí vai conhecer uma coisa. Este salmo, nós tivemos uma música muito famosa no tempo da discoteca, que era esse salmo cantado, dançado nas discotecas. Nos anos 70, 70 e pouco por ali, foi lançada uma música, né, pela Boney M, chamado Rivers of Babylon. Era uma música de discoteca, que o pessoal dançava nas discotecas e era justamente o Salmo 136. O Salmo 136 em ritmo de discoteca. O Salmo, né, começava: By the rivers of Babylon, there we sat down. Né? Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos. Né? Então, aliás, se você puder, escute depois aí, põe aí depois no celular, aí no coisa, manda tocar aí, ó, Rivers of Babylon, né, com Boney M. Você vai lembrar, né, e quem for um pouquinho mais antigo aí vai lembrar que essas músicas, essa era um sucesso no tempo da discoteca, e que era o Salmo 136. A letra é exatamente o salmo que nós vamos ler. Então imaginem, você deve ter dançado muito aí nas discotecas o Salmo 136, hein? Olha aí, tá vendo que interessante? Salmo 136, tá bom? Vamos lá? Então, depois da gente ler o Salmo, depois da gente estudar, eu até sugiro você, procure lá na internet aí, Rivers of Babylon, né, com Boney M, para você escutar, escute a tradução, se você souber inglês, você vai escutar a letra, ela fala justamente sobre o sentar junto aos salgueiros, sentar junto aos rios, chorar porque o pessoal pedia para cantar uma música, um cântico de Sião. Mas vamos lá, vamos ler o Salmo, vocês vão perceber essas três, como eu disse para vocês, a tristeza por estar exilado, um momento em que eles mostravam muito triste porque eles pediam cânticos de Sião, e a indignação contra os povos que dominaram e fizeram esse tipo de exílio com eles ali, tá bom? Vamos lá? Ó, dá um like aqui, ok? Dá um like? Isso, agora se inscreva no canal. Já se inscreveu? Tudo bem, então, se não se inscreveu, se inscreva. E vamos convidar mais gente aí? Vamos convidar mais gente para fazer essa caminhada com a gente aqui, ó,
de ler a palavra de Deus e aprofundar, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o Salmo 136, a famosa música do tempo das discotecas, Rivers of Babylon. Salmo 136. Às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros daquela terra pendurávamos então as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita se paralise, que minha língua se me apegue ao palato, se eu não me lembrar de ti, se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam: arrasai-a, arrasai até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. Muito bem. Lembrou então da música? É essa música mesmo, Rivers of Babylon, né? Lembrando aqui o salmo. Esse salmo é muito interessante, bonito, porque ele traz a tristeza do povo deportado. É muito importante. Então, primeira coisa, a tristeza dos exilados. O exílio da Babilônia, gente, foi devastador para o povo de Deus. Já havia acontecido um tempo antes aquela deportação para a Síria do povo do norte, mas o Reino do Sul ainda estava intacto. O Reino do Sul, com ali Jerusalém, a sua capital, estava intacto, Ali embaixo do Reino do Sul, quem tinha? Os vizinhos, os idumeus, ou então os chamados edomitas, né? Edomitas ali. Tudo bem, estava até que Nabucodonosor, ele, ao subir o trono, ele faz essa deportação também. Pega todo o povo ali de Israel e leva para o exílio da Babilônia. Ou seja, isso quase leva o povo à destruição geral. Um ou outro ficou ali, morando ali, mas a maioria do povo, na verdade, quando a gente fala a maioria do povo, a gente fala os principais do povo, os chefes, os príncipes, tudo foi levado para a Babilônia. Tudo foi levado para a Babilônia. E é isso, praticamente quase você dizimou o povo. Não dizimou porque você vai ver depois a volta desse povo, quando a gente consegue ter pelo edito de Ciro, tá bom? Mas vamos lá. Aí o que acontece? Lá, os opressores, os babilônios falam: canta pra gente os cânticos de Sião, canta pra gente os cânticos da sua terra. E eles dizem: não, nossos cânticos louvam a Deus verdadeiro, nossos cânticos são os cânticos para serem cantados no templo, para ser cantados em Jerusalém. Eu não vou me esquecer de Jerusalém, eu não vou me esquecer de Jerusalém, porque se eu me esquecer de Jerusalém, que minha mão paralise, que minha língua pegue no palato aqui em cima, pregue no palato, pregue lá no palato. Não. Ou seja, aqui o Salmo lembra que jamais se poderia macular o nome de Deus cantando cânticos ao Senhor Deus verdadeiro em terra estranha. De maneira alguma. E o Salmo, esse Salmo 136, é um salmo que deve ter sido muito usado para que o povo se mantivesse junto, unido, dizendo: somos o povo de Deus. O nosso cântico é ao Deus verdadeiro. Por isso não vamos cantar o nosso cântico em terra estranha, para pagãos, de maneira alguma, né? E aí, deixa eu te contar. Aí o que acontece? O Salmo também vai trazer para a gente, presta atenção, a indignação contra os idumeus, os edomitas. Os edomitas
tinha uma parceria com os israelitas, eram vizinhos, historicamente sempre foram inimigos ali, mas os israelitas jamais esperavam que os edomitas, que tinham um certo parentesco com os judeus, pudesse se debandear para o lado de Nabucodonosor e ajudar Nabucodonosor a arrasar Jerusalém. Isso foi um golpe muito baixo, gente. Presta atenção, Edomitas está no sul, para baixo lá do Mar Morto, lá embaixo, a gente chama de Edomitas porque essa terra é de Edom, de Esaú, né? De Esaú. Então, embora tivesse sempre uma rivalidade entre os judeus e os edomitas, mas havia um parentesco. Os judeus vieram de Jacó, os edomitas vieram de Esaú. Então tinha um parentesco. Agora, olha o que acontece. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, os edomitas não tomam o lado dos judeus, não. Eles tomam o lado de Nabucodonosor e ajudam a pilhar a cidade. Gente, isso deixou os judeus muito bravos. Tanto é que isto é relatado de uma maneira muito severa no Salmo. Eu vou te mostrar. Muito severa no Salmo. Bom? Então, o que acontece? Salmo 136, a tristeza do exílio, o fato de não aceitar cantar os cânticos de Sião numa terra estranha e a indignação, principalmente contra os edomitas, por terem sido debandeados para o lado de Nabucodonosor. Vamos lá, vem, você vai entender comigo aqui, ó. Versículo 5, só para a gente entender, o Salmo começa às margens do rio da Babilônia, nos sentavam chorando, lembrando de Sião. Ou seja, isso é o tempo do exílio. O tempo do exílio todo foi de lembrança de Jerusalém e choro por causa disso. Nos salgueiros daquela terra pendurados. Salgueiros salgueiros é uma planta que dá geralmente nas margens do rio, né? Nós chamamos aqui no Brasil, em muitas regiões chamam o salgueiro de chorão. Ele é chorão. E é chamado de chorão por causa disso, você sabe, né? Chama chorão porque os salgueiros, eles têm uma relação com as lágrimas do povo de Deus junto aos rios da Babilônia, né? E ele tem também uma constituição física, né, do chorão. Ele cai assim, né? São ramos que caem assim, ó, parece que eles estão chorando, né? Ou seja, parece que estão chorando. Olha só que interessante, gente. O salgueiro, ou chorão, né? Salgueiro, chorão, ele tem um nome científico de Salix babylonica. Olha que interessante, Salix por causa do gênero, né, dele, mas babilônica porque lembra justamente os salgueiros da Babilônia. Há uma coisa muito interessante em torno do salgueiro, ou então do chorão, né? Na tradição cristã, isso bem antigamente, dizia que o salgueiro, né? O salgueiro, o chorão, dobrou os seus ramos para esconder neles Nossa Senhora e o menino Jesus quando ele estava fugindo para o Egito. Claro, né? Uma lenda bonita que traz. Tem uma outra lenda também do salgueiro, né? O salgueiro diz que o salgueiro ele chora dessa forma, né? Os ramos dele estão como abatidos e chorando, desde quando os soldados pegaram os seus ramos para golpear Jesus ali, né? Tanto é que na Rússia, na Alemanha, em alguns lugares, o pessoal usa os ramos do salgueiro, né, do chorão, ao invés do ramo de oliveira para quando Jesus entra ali no domingo de Ramos. São lendas que trazem a gente e nos remetem a esse sentido simbólico do salgueiro. Mas o salgueiro, gente, é interessante, ele tem essa forma, assim, como que estivesse chorando ou abatido, lembra uma certa melancolia, um certo choro, justamente por causa daquelas dores do povo que esse povo sentia ali no exílio. Uma outra curiosidade é que o salgueiro é uma planta muito comum em cemitério.
justamente porque parece trazer essa conotação de tristeza, de melancolia, né? Do choro também. Mas os salgueiros, eles são chamados em muitos lugares de chorão, porque tem essa relação com as lágrimas do povo de Deus que choravam de saudade de Jerusalém. Então, os salgueiros, eles falavam, naqueles salgueiros, nós pendurávamos as nossas harpas, colocava as harpas lá, porque não vamos tocar. Enquanto a gente estiver aqui nesse exílio, jamais tocaremos uma música de Sião, jamais tocaremos um cântico do Senhor, jamais. Nessa terra estranha, jamais. Por isso a gente pendurou as harpas. Como a gente pendurou, pendurei as chuteiras, né? Pendurei a chuteira, não toco, no trabalho mais, não jogo mais. Pendurei as harpas, não jogo mais. Aí o que acontece? Mas os nossos opressores exigem de nós um hino de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. E o Salmo lembra, como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Como? Como? Por isso nós já penduramos as nossas harpas, não vamos cantar, é proibido cantar aqui. E eles nos pediam. Aí olha que interessante. O versículo 5 traz pra gente assim: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita se paralise. Ou seja, se eu me esquecer de Jerusalém e começar a tocar os cantos de Sião, que a minha mão direita paralise. Por quê? Porque se a minha mão direita paralisar, eu não consigo mais tocar a harpa. Interessante isso, a visão, né? Ou seja, se eu me esquecer de Jerusalém, se Jerusalém não for importante para mim mais, então eu peço que minha mão paralise e eu não consigo tocar a harpa. Mas que a minha língua se apegue ao palato. Ou seja, a língua grude no palato. E se a língua grudar no palato, o que acontece? Eu não consigo cantar. Então, eu não consigo tocar e não consigo cantar. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Gente, isso é muito importante a gente lembrar pelo seguinte. Imagine você. Você está numa terra estranha, você está num povo estranho, costume estranho, religião estranha. Se você não for firme no seu propósito, você logo se esquece da sua religião, do seu povo, dos seus costumes. Então, os Salmos faziam questão de que, mesmo o povo estando em exílio, eles ficassem unidos. Um só Deus, uma só lei, um só povo. É assim que os judeus se mantêm unidos. Eles não se misturam, não mistura a sua música com a música dos outros, não mistura os seus costumes com os costumes dos outros, não mistura o seu Deus com os deuses dos outros, não. Então esse salmo reforça que, tudo bem, nós estamos aqui no exílio, mas nós não vamos misturar nossa música, nós não vamos misturar o nosso canto, nós não vamos esquecer de Jerusalém. E todos os dias nós vamos lembrar de Jerusalém. Todos os dias nós vamos lembrar de... Se eu me esquecer, que eu fique paralisado com a mão direita. Se eu me esquecer, que a minha língua grude ao paladar. Ou seja, que eu não cante e que eu não toque. Mas aqui vem uma coisa muito interessante. Versículo 7. Agora, negócio do Edom lá. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam, arrasai-a, arrasai até seus alicerces. Volta a lembrar. Muito bem. O que aconteceu, na verdade? Nabucodonosor veio e derrotou Jerusalém. Venceu Jerusalém, arrasou o templo. Você sabe que foi Nabucodonosor que queimou o templo, acabou com o templo, né? Acabando com o templo, acaba com o povo praticamente. Todo o povo estava unido ao redor do templo, né? O que acontece? Quando Nabucodonosor fez isso, o povo de Deus, os judeus esperavam que os vizinhos pudessem ajudá-los, ou pelo menos que não viesse ajudar Nabucodonosor. E aí o que eles ficam? Eles ficam extremamente decepcionados, porque os edomitas, como eu já lhe disse, parentes dos judeus, embora tivesse rivalidade, porque os edomitas vêm de Esaú e os judeus vêm de Jacó, embora tivesse rivalidade, eles não esperavam que os edomitas passassem para o lado de Nabucodonosor. E o que eles fazem? Enquanto Nabucodonosor está conquistando Jerusalém, os edomitas se aliam ao Nabucodonosor e ajudam a pilhar a cidade de Jerusalém. Putz, olha que sacanagem. Ali vizinhos, parentes, ajudam a pilhar,
acabar com a cidade de Jerusalém. E isso é relatado no Salmo. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam, arrasai, arrasai até os seus alicerces. Aí, olha que interessante, versículo 8. Ó filha de Babilônia devastadora. Quem é a filha de Babilônia? Os edomitas, né? O Edom. Quem que é a filha de Babilônia? Edom. Porque Edom se aliou à Babilônia como se fosse filha da Babilônia. Olha que absurdo. Naturalmente, Edom deveria ter tomado partido de Jerusalém, mas não. Edom se alia a Nabucodonosor e se coloca contra os seus próprios parentes ali, contra os judeus. Por isso é chamado de filha da Babilônia. Filha da Babilônia são os edomitas. Aí o que o Salmo pede? O Salmo pede uma coisa horrível, mas eu vou ter que falar para você. Olha aqui. O Salmo pede assim, aqui ó. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. Deixa eu te falar o que significa isso. Na verdade, isso era um gesto comum dos conquistadores quando uma cidade era conquistada. Quando um povo era conquistado, é uma coisa horrível, mas é o que acontecia. Quando uma cidade era conquistada, um povo era conquistado, os conquistadores iam até as crianças e pegavam todas as crianças e jogavam contra o muro, esmagando as crianças. Para quê? Para matar as crianças. Por que matar as crianças? Porque quando você matava as crianças, você eliminava qualquer descendência que pudesse, de repente, mais tarde crescer e se colocar contra você. Então era um ato horrível, de uma atrocidade sem par. Horrível. Mas era uma tática de guerra. Procuravam as crianças, pegavam as crianças e jogava no muro para matar as crianças. Crianças mortas, não perseverava a descendência. Não tendo descendência desse povo, esse povo era completamente eliminado. Então, aqui a raiva contra os edomitas é tão grande que o próprio Salmo fala: feliz aquele que apoderar dos teus filhinhos, das crianças, para esmagar contra o rochedo. E aqui o rochedo tem uma coisa interessante. Para esmagar contra o rochedo. Que rochedo está falando aqui? Só para que a gente entenda. Esse rochedo aqui está falando, sabe de quê? Esse rochedo está falando da cidade de Petra. Petra era a capital dos edomitas. Sabe hoje onde é Petra? Então, naquele tempo, aquela cidade também era chamada de rochedo. Hoje a gente chama de Petra, que é pedra. Mas naquele tempo, a capital dos edomitas, a capital de Edom, era chamado rochedo, ou Petra. Mas é a mesma cidade de Petra. Então, o Salmo termina: feliz aquele que pegar os teus filhinhos, as tuas crianças, e jogar contra o rochedo. Ou seja, para esmagar, mas ao mesmo tempo jogar contra a cidade de Petra, que era a capital dos edomitas. Né? Nós sabemos que a gente reza esse salmo trazendo no nosso coração a certeza de que o povo de Deus se une, é injustiçado, é banido da sua terra. E é claro que quando a gente reza o salmo hoje, a gente não vai rezar querendo que isso aconteça verdadeiramente, que pegue os filhinhos de um inimigo e jogue contra o rochedo. Claro que não. Tudo isso hoje, depois do cristianismo, é rezado de uma maneira espiritualizada. O que a gente pode jogar contra os rochedos e esmagá-lo? Os maus pensamentos, o ódio, a vingança, né? Esses sentimentos ruins e toda a maldade, isso a gente joga contra os rochedos. E esmaga. Tá bom? Tá certo, gente? Muito bem. Eu queria muito que você pudesse agora ler esse salmo, rezar esse salmo e lembrando uma coisa. Primeiro, se o salmo diz assim: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita paralise. Quando você rezar esse salmo, troque Jerusalém pelo seu Deus e leia: se eu me esquecer de ti, meu Deus, que eu fique paralisado. E é verdade,
Na minha vida, quando eu me esqueço de meu Deus e dou prioridade para as outras coisas, e Deus na minha vida passou a ser uma vaga lembrança, a minha vida é paralisada. Eu não caminho, eu não evoluo, eu não fico melhor, eu não sou melhor. Se eu me esquecer de Ti, meu Deus, que a minha mão direita se paralise, que eu fique paralisado. Olha, a gente pode cometer muitos erros na vida, mas não deixe seu coração cometer esse grande erro. Esquecer do Senhor. A palavra que vai iluminar seu dia hoje, seu coração, é o versículo 5. Se eu me esquecer de Ti, Jerusalém, que minha mão direita paralise. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribuiuda, radix David. Aleluia.